depois da morte de Hus, então, né, pouco mais de 100 anos depois da morte dele, dá-se início ao movimento da Reforma. Então, a gente pode pensar que Lutero foi, digamos assim, ele foi, claro, ele é a figura central, dá para dizer, da Reforma, mas não dá para dizer que não houve tentativas anteriores de uma reforma. Inclusive, Hus, Wycliffe, esse pessoal também são chamados de pré-reformadores, porque essa ideia de reformar a igreja já estava no coração dessas pessoas, só que elas foram impedidas. Infelizmente, o Hus teve que pagar com a própria vida por conta de ser considerado um herege, né? Está indo contra ao que a igreja entendia que era certo. E Lutero, que foi esse cisne então profetizado pelo Hus, acaba que não se cala, também correu perigo de morte. O filme que você viu também fala sobre isso, ou mostra, relata sobre isso, mas ali ele foi poupado, então, porque ele teve o apoio dos príncipes, e esses príncipes até colocaram a cabeça, digamos assim, se Lutero vai ter que ser morto, então todos eles se colocaram para serem decapitados também, né, nesse sentido. Então, por conta disso também, né, dessa defesa, não puderam fazer nada contra ele. É a ação de Deus, né, na história. Então a gente vê que Deus estava agindo ali. O Lutero era filho de um trabalhador que trabalhava nas minas de carvão na Alemanha, e por influência da família, então principalmente pelo pai, ele foi estudar direito. Era o sonho do pai dele, então dar um futuro melhor para o seu filho. E durante o curso, numa dessas viagens, então, até de novo, né, nós vamos falar bastante coisa sobre o que você viu no filme, ou vai assistir no filme. Se você não assistiu ainda, por favor, você deve assistir o filme e entregar as tarefas, né? Ele se depara lá com uma grande tempestade, então ele fica com medo e ele clama por Santa Ana. Santa Ana era a padroeira dos trabalhadores das minas, então ele diz, né, ajude-me Santa Ana e me tornarei um monge. Então era uma tempestade de raios assustadora e ele achou que iria morrer ali, e ele fez essa oração, né, dizendo, me proteja e eu vou virar monge. E de fato não aconteceu nada com ele, não foi a santa que protegeu ele, foi Deus, né? Depois, mais tarde, claro, ele vai entender isso, até como ele lida com os santos depois, né, que são pessoas apenas, não são dignas de adoração, ou não intercedem por nós, mas são no sentido de exemplos de fé para nós. Então, essa é a interpretação do Lutero depois a respeito dos santos. Mas ali na sua ignorância ele clamou a Santa Ana, mas Deus ouviu, né? E o poupou. Então ele foi pro monastério e virou monge, se tornou um monge. Lutero cumpriu então a promessa e se agradou do estudo da teologia e consequentemente desagradou o pai dele, né? Quer dizer, o pai dele não queria isso para ele, para Lutero, mas Lutero entendeu-se chamado por Deus e atendeu esse chamado e foi, né? Foi estudar, foi fazer teologia e continuou estudando e concluiu o doutorado então na Universidade de Wittenberg, se tornou doutor em Bíblia e foi mantido pelo príncipe Frederico da Saxônia. Isso também aparece no filme, né? O Frederico ele patrocina Lutero em muitas das suas, ou na maioria das suas ações e das suas ideias, e enfim, ele era protegido pelo príncipe Frederico da Saxônia. E o Lutero ele tem uma pergunta muito intrigante, porque ele entra lá no convento, ele entra lá no monastério, né, para se tornar um monge e tal, e para agradar a Deus principalmente, porque ele tinha essa ideia, se eu vou me tornar mais santo, eu vou me separar do mundo, eu vou buscar a Deus, mas ele não estava encontrando aquele Deus misericordioso que ele imaginava. Ele enxergava Deus como um Deus que só queria nos punir e estava pronto para
estava lá olhando, né, só para ver se a gente cometia algum erro, algum pecado, para nos punir. Essa era a visão que Lutero tinha a respeito de Deus, e infelizmente a visão que muitas pessoas ainda têm de Deus. Quer dizer, um Deus que pune, um Deus que está pronto para me castigar, mas o Deus da Bíblia, o Pai de Jesus Cristo, não é assim. A gente sabe que ele não é assim. E Lutero vai encontrar esse Deus misericordioso na palavra de Deus. Né? Ele vai encontrar lá em Romanos, na interpretação do texto de Romanos. Então aqui a pergunta dele era: como posso fazer para agradar a Deus? Isso que ele já era doutor em teologia, né? Preparando aula sobre a carta aos Romanos, ele se deparou com o versículo: visto que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, o justo vive pela fé, a fé em Jesus Cristo. E pela justiça de Cristo nós somos aceitos por Deus, por aquilo que Jesus fez por nós, né? Se nós cremos nisso, nessa verdade, então, nós somos salvos. Deus nos ama. Então ali está todo o amor de Deus por nós. E Lutero, como se tivesse caído a ficha do Lutero, agora sim, né? Deus mostrou para ele, né, através da palavra, que Deus ama o ser humano, Deus não quer punir, mas Deus já puniu o seu Filho, Jesus Cristo, para que nós não fôssemos punidos. Então esse é o amor de Deus por nós, e Lutero entende isso, e ele quer proclamar isso também para as pessoas. Só que ele vê que a igreja, né, já havíamos falado isso antes também, a igreja está distorcendo a verdade e dizendo que a salvação vem por meio de compra de indulgências. Então, pela fé nós somos livres do poder do pecado e da morte, recebendo perdão, salvação, sentido à nossa existência e, por fim, a vida eterna. Então, depois da nossa morte, a certeza da ressurreição e o reino de Deus, um reino perfeito, onde não haverá choro, morte, não haverá mais tristeza, doenças, nem nada disso que nós conhecemos e que nós tanto tememos aqui. Parece um conto de fadas, né? Mas é real, né? A palavra de Deus nos fala, e a prova dessa realidade é que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer. E esse é o meu e o seu destino se nós resolvermos crer nessa verdade de Deus. Aceitar essa verdade e viver a partir da graça de Deus. Como eu falei antes, né, Lutero precisou combater um monte de questões bem complicadas aí, essa questão das indulgências, o comércio de relíquias também, né? No filme aparece bem claramente isso, mas aqui no nosso texto na página 15 fala: bolinhas de barro, né, era uma das relíquias, bolinhas de barro do qual Adão foi formado, leite do seio de Maria, fio da barba de Jesus, pedaço da cruz de Cristo, a cabeça decapitada de João Batista. Até aparece, né, a caveira do João Batista lá, a suposta caveira do João Batista no filme Lutero, né? E as indulgências, então, que eram esses documentos assinados pelo Papa Leão X, o Papa da época, que asseguravam, então, perdão dos pecados, livramento do suposto purgatório, né? Vai tirar a alma do purgatório, e a garantia de um lugar no céu. É como se você estivesse comprando um terreno no céu, uma cadeira no céu, né? É um documento que você quer dizer, é assinado pelo Papa, você compra e você pode pagar por isso. Mas a Bíblia diz justamente ao contrário, né? Que nós não podemos pagar pela salvação, nada do que o homem faz pode comprar o favor de Deus, do que o ser humano faz, né? Pode comprar o favor de Deus, é pura graça, Ele nos dá, só que para isso a gente tem que passar por cima do nosso orgulho e reconhecer isso, né? Isso muitas vezes não é fácil também, mas então não tem como livrar ninguém do purgatório, ou do suposto purgatório, né? Por conta de pagar. E aqui também se prometia não só para as pessoas que compravam, mas para as pessoas que já haviam falecido, para seus parentes. Se você está em dúvida se seu parente, né, vai para o céu, então você pode ter essa garantia comprando essas indulgências. E até tem aqui, ó, a caixa de ofertas da época, né? E aí quando a
aqui se dizia, né, quando a moeda tilinta no fundo da caixa, é mais uma alma que sai do purgatório, né? Quando a moedinha caiu e bateu lá no fundo e fez aquele barulho, né, que o metal faz, que a moeda faz, então a alma saiu do purgatório. Era isso que eles vendiam, né? Era isso que o povo acreditava, infelizmente, né? Porque a voz da Igreja Romana a Igreja Católica Romana era como se fosse a voz de Deus, porque eles não tinham como, não havia como ser diferente, não tinha outra possibilidade naquela época. Mas Deus levantou Lutero, né, e tantos outros para que as pessoas abrissem os olhos e questionar realmente, né, o que a igreja estava fazendo. Então, quando Lutero se dá conta que basta crer para ser perdoado e salvo, ele começa a pregar contra isso, né? Ele vai contra aquilo que a igreja estava fazendo, e aí ele prega as famosas 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg, então, propondo uma reflexão para a reforma da igreja. De novo, né? O intuito de Lutero era reformar a igreja e não separar a igreja. É mudar aquilo que estava errado, aquilo que havia se distanciado da palavra de Deus e voltar para esse caminho. E até Lutero achou que os religiosos de má conduta agiam em nome do Papa, quer dizer, estavam fazendo em nome do Papa essas coisas, e que, como se o Papa não soubesse disso, né? Mas o Papa era o mentor desse esquema, né? Ele avalizou tudo, ele autorizou tudo, e não só isso, mas ele era o mentor. Então, depois das 95 teses, outros escritos Lutero fez mais, né, surgindo e foram divulgados, ultrapassando as fronteiras alemãs. Isso muito, inclusive, pelo surgimento da imprensa, né, que foi quando tudo aquilo que era feito manualmente antes, né, havia os copistas, os monges copistas, então todos os livros, toda a publicação era feita à mão, né? E depois, com o surgimento da imprensa, e depois eu vou colocar um outro vídeo rápido também para vocês assistirem sobre isso, como que Deus usou isso também, esse veículo, para que se expandisse, né, os escritos, enfim, a Bíblia, tudo isso tivesse um alcance muito maior, né? Então, a imprensa, que era uma espécie de máquina que imprimia como uma impressora agora, claro que bem mais rudimentar, né? Com blocos, com as letras ali e colocando tinta ali, prensando, por isso prensa, né? Sobre o papel. Então, os textos poderiam ser publicados muito mais rápido e sem o auxílio de muitas pessoas envolvidas para que as publicações pudessem ser feitas, né? E é uma forma também de divulgação em massa de informações. Então, a partir daí foi um boom, assim, dá para dizer, né? E nós colhemos isso até hoje, essa herança, então, e por isso é tão importante, né? Deus usou também a imprensa para que as ideias da reforma também se espalhassem por todo lado pela Europa, né? Interessante que no filme também aparece essa questão que Lutero foi questionado publicamente sobre essas suas teses, né? E ele respondeu então que ele só revogaria o que ele escreveu se fossem provadas, né? Se os erros fossem provados por meio de argumentos lógicos, ou obviamente pela Bíblia, né? Do contrário, não, pois ele queria fazer a vontade de Deus. Então essa cena também, acredito que alguns de vocês também colocaram isso, né? Que essa cena chamou a atenção porque ele confrontou os líderes da época e ele não revogou os escritos porque ele acreditava que essa era a vontade de Deus e botou a cabeça a prêmio, né? Poderia ter sido morto e não foi, porque também Deus também não permitiu que fosse, né? Então ele foi excomungado, então ele foi mandado embora, né, da Igreja Católica. Consequentemente teria perdido o direito à salvação, porque se a salvação só estava dentro da Igreja Católica, que era o pensamento, então ele seria um herege, né, e poderia ser morto por qualquer pessoa que o encontrasse, e essa pessoa não seria punida por isso.
Muito interessante essa questão. O príncipe Frederico protegeu ele e o escondeu no castelo de Wartburg. E foi então durante alguns meses e lá ele começa a tradução da Bíblia para o alemão. Aqui na nossa apostila, página 16, aparece a porta então do local onde ele afixou as teses, a atual porta, né? Não era assim, mas como está hoje, né? Ou mais recentemente.